Mergulhar nas ideias de um livro fundamental, uma introdução ao histórico da Organização Racional do Trabalho, de Guerreiro Ramos. A capa já diz muito, não é? Essas engrenagens. É bem assim que a gente costuma ver o trabalho hoje em dia, como uma máquina. Mas a grande questão é, será que sempre foi assim? Essa é uma pergunta que quase todo mundo se faz hoje em dia. Essa busca por equilíbrio entre trabalho e vida parece uma luta sem fim. É como se fossem duas coisas totalmente separadas que a gente precisa colocar numa balança para não tombar. Mas de onde afinal veio essa ideia de separação? E é exatamente aqui que a análise de Guerreiro Ramos se torna tão potente. Ele basicamente argumenta que essa nossa angústia moderna tem raízes muito profundas. Para a gente entender o hoje, a gente precisa olhar para um passado que na verdade foi esquecido. Vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos entender como foi que a gente chegou a ver o trabalho como essa grande máquina. Bem, hoje o trabalho é visto como uma esfera totalmente à parte. É uma engrenagem específica na máquina gigante da economia. É aquilo que a gente faz num lugar específico, num horário determinado e que é separado da família, dos hobbies, da comunidade. É uma lógica bem racional, toda focada em eficiência e produtividade. Então, o ponto central é este. O trabalho, nas sociedades modernas, é o que Ramos chama de atividade institucionalizada. O que isso quer dizer na prática? Significa que ele foi retirado do tecido de vida social e transformado numa caixinha própria, com um único propósito: gerar lucro ou garantir o nosso sustento. É uma peça distinta no quebra-cabeças da vida. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo para a gente ver uma realidade completamente diferente. E a resposta curta e grossa, de acordo com o Ramos, é não. De jeito nenhum. Essa separação toda é, na verdade, uma invenção bem recente na longa história da humanidade. Agora, olha só que contraste brutal. Em muitas das sociedades que Ramos chama de primitivas, o trabalho não era uma caixinha isolada. O objetivo era garantir a sobrevivência do grupo e, tão importante quanto, fortalecer os laços da comunidade. O trabalho estava totalmente misturado com rituais, com a vida em família, com a arte. Não tinha essa linha que separava a hora de trabalhar da hora de viver. A vida era uma coisa só. E essa citação, que o Ramos usa no livro, resume a ideia de um jeito brilhante. O antropólogo Adam Curl diz que a sociedade primitiva é toda uma peça só. Ou seja, não dá para estudar a economia sem entender a religião, sem entender a família, a tecnologia. Estava tudo conectado. O trabalho era só uma das muitas fibras que compunham o mesmo tecido social. Para a coisa ficar mais concreta, Ramos dá o exemplo do mutirão. Uma prática que existiu e ainda existe em várias partes do Brasil. O mutirão não era um emprego, era um evento social. Era a comunidade funcionando como se fosse um único organismo. Pensa só como isso funcionava. Alguém precisava, sei lá, construir uma casa ou fazer a colheita. A comunidade inteira se juntava, não por um salário, mas por um sentimento de ajuda mútua, de comunidade. O trabalho era pesado? Com certeza, mas era acompanhado de comida, bebida, música, festa. A recompensa não era dinheiro, era o fortalecimento dos laços, era a alegria de celebrar junto, era trabalho e vida acontecendo ao mesmo tempo. Certo. Mas então, como foi que a gente passou de um modelo tão integrado para essa nossa realidade de hoje toda separada? Guerreiro Ramos mostra que essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi uma jornada histórica bem longa. Começou lá na Antiguidade, com o preconceito contra o trabalho manual, foi evoluindo pela Idade Média, pelo Renascimento e, boom, chegou ao seu auge no século XIX, com o nascimento da Organização Racional do Trabalho. Foi aí que a ideia do trabalho como uma ciência, totalmente separada do resto da vida, se consolidou de vez. Ok, depois dessa viagem toda pela história, vamos trazer a discussão de volta para o nosso presente e ver o que a gente aprende com isso. Então, o que a gente leva dessa análise toda? Primeiro, essa nossa ideia de trabalho não é algo natural, é uma construção histórica. Segundo, um mundo onde o trabalho era parte da vida comunitária não é uma utopia, ele já existiu. Terceiro, e talvez o mais importante, a nossa luta diária por equilíbrio não é uma falha pessoal, é um sintoma de um sistema que separou o que um dia foi uma coisa só. E por fim, se esse sistema foi criado, ele também pode ser transformado. E isso tudo nos leva a essa pergunta final, que é enorme.
Se o jeito como a gente organiza o trabalho hoje não é o único jeito possível, se ele é uma invenção de uma época específica, será que a gente tem a capacidade de imaginar e construir novas formas? Formas que talvez sejam mais integradas, mais humanas, e que não nos obriguem a tentar equilibrar duas coisas que, quem sabe, nunca deveriam ter sido separadas. Fica aí a reflexão.